Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eduardo Lima, eu sou o seu professor de estudos amazônicos. A partir de hoje e nos demais dias, eu vou estar enviando para vocês podcasts. O que são podcasts? Podcasts são áudios explicativos acerca de diferentes matérias, de diferentes conteúdos abordados em estudos amazônicos, tá bom? A gente vai começar a falar hoje a respeito desses podcasts, né? Então, como a nossa matéria é estudos amazônicos, vamos primeiro definir, né, o que vem a ser a Amazônia. A Amazônia, ela é uma imensa região natural, individualizada por peculiaridades de localização, de clima, de vegetação, de hidrografia, de geologia e de questões ligadas à geoestratégia e à geopolítica. Essa região amazônica, ela compreende toda a extensão da floresta amazônica, que se estende por 6,5 milhões de quilômetros quadrados. E ela fica localizada no norte da América do Sul, em uma região internacional. Por que é uma região internacional? Ora, porque ela ocupa territórios de 9 países do continente sul-americano. Quais seriam esses 9 países que possuem território dentro da Amazônia? Vamos lá? Brasil, Venezuela e Equador, Guiana, Guiana Francesa e Suriname, Colômbia, Peru e Bolívia, certo? Essa região total da Amazônia, ela é chamada de Amazônia Internacional, ou Amazônia Continental, ou Pan-Amazônia. Sem dúvida nenhuma, o país amazônico de maior destaque é o Brasil. Por quê? Porque a maior parte do território da Amazônia está dentro do território brasileiro. Ou seja, a maior parte da Amazônia Internacional pertence de fato ao Brasil. E que áreas dentro do Brasil fazem parte da Amazônia? Bem, dentro do Brasil, quem faz parte da Amazônia são os 7 estados da região norte, mais o oeste do Maranhão, mais o norte do Mato Grosso, certo? E não esqueçam, quem são os 7 estados da região norte? É o Pará, o Amapá, o Amazonas, o Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins. Existe um outro conceito que também aborda, que também fala sobre a Amazônia. Esse conceito ele é chamado de Amazônia Legal. A Amazônia Legal é um conceito político, né? Foi criada por determinado governo, por determinada estratégia política. Não é um conceito geográfico. Foi criado pelo governo do Brasil e abrange tanto áreas que, de fato, possuem o bioma Amazônia, quanto áreas que não estão presentes no bioma Amazônia, e sim em outros biomas, como o bioma Pantanal e o bioma Cerrado. Quem então faz parte da Amazônia Legal? Ora, o oeste do Maranhão, aqueles 7 estados da região norte, que eu já fiz referência anteriormente, além deles, a totalidade do estado do Mato Grosso, tá certo? Esse conceito de Amazônia Legal, ele foi criado pelo governo federal brasileiro em 1966, mesmo ano em que esse governo criou a SUDAM, a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. Essa estratégia, né, de criar uma região chamada Amazônia Legal foi uma estratégia para tentar favorecer o planejamento do desenvolvimento regional amazônico. O governo federal, por intermédio da SUDAM, se propunha, a partir daquele momento, a incentivar a instalação de indústrias, expandir a fronteira para a prática da agricultura e da pecuária, né, exploração no caso do agronegócio, né, favorecer a exploração de minérios e incentivar o povoamento regional. Haja vista que a Amazônia é como se fosse um grande vazio demográfico, né, porque é uma região de enorme extensão, mas com poucas pessoas habitando nela. A Amazônia Legal inclui todas as formações florestais da floresta equatorial,
floresta de várzea, a mata de igapó, a mata de terra firme e a floresta semiúmida. Mas também engloba áreas de transição para a caatinga e o cerrado. Entretanto, a abrangência da Amazônia só foi instituída pela Constituição Federal em 1988. Tá certo? Muito bem. Vamos falar agora sobre algumas características físicas, fisiográficas, naturais da região amazônica. Vamos começar pelo clima da região amazônica. O clima predominante na Amazônia, ele é chamado de clima equatorial quente e úmido. Esse clima equatorial quente e úmido tem três características fundamentais. A primeira, ele possui elevadas médias térmicas. Ele possui chuvas abundantes, regulares e bem distribuídas no decorrer do ano. E ele possui duas estações do ano bem definidas. O verão, que geralmente marca temperaturas entre 30 e 40 graus, e é chuvoso, um verão chuvoso, e o inverno, com temperaturas mais amenas, cai um pouco a temperatura, né? O que era 30, 40 passa a ser 22, 24, 26 graus, e o inverno amazônico é mais chuvoso ainda. Quando a frente fria que vem do sul do continente, no inverno, atinge a porção oeste, a porção ocidental da Amazônia, a temperatura cai para 16 graus ou 18 graus. Esse fenômeno ele é conhecido como fenômeno da friagem. Os índices privilegiados de chuva que caem na região amazônica, entre 1.500 milímetros e 3.000 milímetros por ano, são causados por três fatores associados: a evapotranspiração da vegetação, a evaporação do rio Amazonas e a evaporação do Oceano Atlântico. O relevo amazônico, ele é um relevo diversificado. Nele, nós encontramos desde altas montanhas, como os picos mais altos do Brasil, que é o Pico da Neblina, com 3.014 metros, como o Pico 31 de Março, com 2.992 metros. Mas também nós encontramos planaltos atípicos, que nós chamamos que são planaltos baixos. Nós encontramos também planaltos típicos, que são planaltos elevados. Encontramos planícies, encontramos depressões. Entretanto, na região amazônica, no tocante a planaltos, há o predomínio de terras baixas, especialmente planaltos baixos, né, planaltos atípicos e depressões. E por último, mas não menos importante, uma área de planície típica. Segundo o dicionário técnico da nova classificação para o Brasil, é possível dividir o relevo amazônico em três principais formas de relevo. Quais seriam essas três principais formas de relevo? A primeira é a depressão. A segunda, o planalto. A terceira, a planície. Vamos lá. O que é depressão? A depressão ela caracteriza-se por ser uma superfície entre 100 e 500 metros de altitude, com sua inclinação formada por processos prolongados de erosão, pela ação das chuvas, pela ação da variação de temperatura e pela ação dos ventos. É um relevo mais plano do que o planalto. Tem dois tipos de depressão. Um é a depressão relativa, a outra é a depressão absoluta. A depressão relativa, geralmente, ela fica abaixo do relevo de planície, mas ela fica acima do nível da água, acima do nível do mar. Já a depressão absoluta, né, é a forma de relevo continental mais baixa, porque ela fica abaixo do nível do mar. Tá certo? E o planalto? O planalto é uma superfície irregular, né, com altitude geralmente em cerca de 300 metros. É o produto da erosão sobre as rochas cristalinas, que são chamadas de rochas metamórficas, e também sobre as rochas sedimentares. O planalto pode apresentar morros, serras ou elevações íngremes, ou topo plano, né? E as planícies? Planície é uma superfície muito plana, com no máximo 100 metros de altitude, formada pelo acúmulo recente
de sedimentos movimentados pelos ventos, pelas águas do mar, de rios ou de lagos. As planícies ocupam porção modesta no conjunto do relevo brasileiro e no conjunto do relevo amazônico. Inclusive, é um mito, é uma ideia equivocada quando se pensa que a maior parte do relevo amazônico é formado por planície, né? Inclusive, existe uma área que até hoje os livros chamam de planície amazônica, mas a planície amazônica, na realidade, 99% dela sofre erosão natural. E quem sofre erosão natural ou é montanha ou é planalto baixo. Nesse caso, 99% da planície amazônica, na verdade, é planalto baixo. Só 1% da tal planície amazônica é que sofre processos de acumulação e sedimentação de detritos. Só 1% da planície amazônica que, de fato, é planície verdadeira. Tá certo? Até aí tudo bem, pessoal? E a hidrografia, gente? O que dizer da hidrografia amazônica? Ora, hidrografia é o conjunto de águas que envolve um rio principal associado aos seus afluentes e subafluentes. A hidrografia amazônica destaca-se pela presença da maior bacia hidrográfica do planeta, que se estende por mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, 4 milhões de quilômetros só no Brasil. Trata-se da bacia do rio Amazonas, o rio do planeta, né, considerado o maior rio, né, em extensão da nascente até a sua foz. A extensão que ele tem é de aproximadamente 7.100 quilômetros. Essa imensa rede hidrográfica depende de dois fatores, né? A floresta amazônica, através da evapotranspiração dos vegetais, e o clima equatorial, que leva a região a ter chuvas abundantes, regulares e bem distribuídas no decorrer do ano inteiro. O rio Amazonas, ele nasce na Cordilheira dos Andes peruanos, nas cabeceiras do rio Apurimac, na montanha Nevado Misme. Ele nasce numa altitude de 5.567 metros de altitude. Ele deságua no Oceano Atlântico, junto ao rio Tocantins. Ele percorre territórios do Brasil, da Venezuela, do Equador, da Colômbia, do Peru, da Bolívia e da Guiana. No Brasil, ele se estende por cerca de 3.800 quilômetros quadrados, banhando os estados do Pará, que é o nosso estado, o Amazonas, o Amapá, o Acre, Rondônia, Roraima e o estado do Mato Grosso. Ele costuma receber diferentes denominações, diferentes nomes no decorrer dos territórios que ele percorre. Quando ele adentra os países andinos, ele é chamado de Rio Maranhão. Ao entrar no Brasil, ele é chamado de Rio Solimões. E ao encontrar as águas do Rio Negro, ele passa a chamar-se de Rio Amazonas. Ao percorrer esse caminho, ele é alimentado por diversos outros rios, que neles depositam suas águas. Esses rios são os afluentes e os subafluentes. O Rio Amazonas apresenta vários fenômenos naturais. E, sem dúvida nenhuma, o fenômeno mais conhecido é o fenômeno da pororoca. A palavra pororoca é de origem tupi e ela significa grande estrondo, grande barulho. Na prática, é um fenômeno natural caracterizado por grandes e violentas ondas que são formadas a partir do encontro das águas do mar, a água do oceano, com as águas do rio. Essas grandes ondas podem alcançar 6 metros de altura por 10 de largura e uma velocidade de cerca de 35 km por hora. Esse fenômeno não ocorre só no Brasil, também ocorre em outros países, e lá ele passa a receber outras denominações. Na França, por exemplo, a pororoca é chamada de girândola. Aqui no Brasil, a pororoca ocorre na Amazônia nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, precisamente no litoral paraense e no rio Mearim, no oeste do Maranhão. A principal explicação para a ocorrência do fenômeno da pororoca é a simultânea atração que ocorre entre a Terra, o Sol e a Lua, especialmente quanto à mudança das fases da Lua, principalmente num período conhecido como equinócio, que aumenta
a propensão da massa líquida dos oceanos, proporcionando grande barulho. Na região amazônica, ocorre esta elevação de água que chega a 6 metros de altura a uma velocidade de 30 km por hora, e essa pororoca, geralmente, ela ocorre com 2 horas de antecedência. As pessoas já podem perceber que ela está se aproximando em função do barulho inconfundível. Esse fenômeno da pororoca, ele costuma provocar outro fenômeno, que é o fenômeno das terras caídas, que consiste no desmoronamento de grandes quantidades de terras emersas, ocasionando a morte de animais, plantas e a destruição de casas. O rio Amazonas, ele possui um regime conhecido como regime misto pluvial-nival ou regime misto nivo-pluvial. É aquele regime em que o período de cheia e de vazante de um rio depende das águas da chuva e do derretimento da neve que ocorre em determinado tempo. A bacia amazônica, ela possui padrão de drenagem conhecido como padrão de drenagem exorreica. As bacias exorreicas são aquelas nas quais as águas drenam, isto é, desaguam, caem, diretamente ou indiretamente do continente para o mar aberto, para os oceanos. O rio Amazonas é um rio perene. O que é um rio perene? É um rio permanente, que não desaparece em possíveis períodos de seca. Ele pode até baixar de nível, mas ele não desaparece. E no caso do rio Amazonas, não há períodos de seca. Ele costuma manter o seu nível. Agora é óbvio, né, com o decorrer do tempo, o clima amazônico ele pode apresentar alguma variação devido à influência do ser humano, que por meio do agronegócio, da abertura de rodovias, da criação de usinas hidrelétricas, da exploração mineral, né, estão fazendo aos poucos o clima da Amazônia mudar em algumas áreas. Por quê? Porque estão retirando a vegetação, provocando queimadas, e essa retirada da vegetação ela influencia diretamente no clima. Pode chegar uma ocasião que vai se ter conhecimento que algumas áreas dentro da Amazônia já poderiam conhecer períodos de seca, como acontece, por exemplo, lá no sertão nordestino. O rio Amazonas ele possui uma foz mista, sob a forma de estuário e sob a forma de delta. A foz de um rio é a região onde acaba o curso de um rio, onde o rio acaba, é a foz dele. Ela pode ser dividida em 3 tipos. Tem a foz de estuário, tem a foz de delta e tem a foz mista. Vamos conhecer as características de cada um tipo de foz. Vamos lá. Foz de estuário, quando o rio desemboca no mar, em forma de um único canal, sem qualquer tipo de formação adicional. Simplesmente há uma ligação direta entre o rio e o mar. Foz de delta, quando as águas do rio desembocam no mar ou oceanos, através de redes de canais. Na foz de delta, o que ocorre é uma ligação cheia de veias com o mar, onde ocorre, inclusive, a criação de ilhas entre essas ligações ramificadas. A foz mista ocorre quando o rio desemboca no mar ou no oceano, tanto por meio de um canal específico, quanto por meio de um conjunto de outros canais. Além da bacia do rio Amazonas, que é a maior bacia do mundo, que é a bacia principal da região, destacam-se também outras bacias importantes. A bacia Araguaia-Tocantins, Javari, Tapajós, Madeira, Juruá, Içá, Purus, Xingu, Paru e outras. Vocês não podem perder de vista, gente, quando eu falo que a bacia amazônica é importante, a bacia Araguaia-Tocantins é importante. Vocês não podem perder de vista que importância é essa. Nós estamos falando de águas de rios.
correto? Mas também nós estamos falando, tá, de água subterrânea, de lençóis freáticos, água subterrânea, de lençóis artesianos. Portanto, nós estamos falando, além das águas superficiais de rios e lagos, a gente também está falando dos chamados aquíferos. Aqui na Amazônia tem o maior aquífero do mundo, tá, que é o aquífero de Alter do Chão. Tá bom? Muito bem. Qual a importância dessas águas? Ora, as águas, elas servem para quê? Para fornecer água potável, água doce, que vai abastecer a área rural, que vai abastecer a área urbana, tá certo? Essa riqueza toda hidrográfica pode ser utilizada, e é utilizada inclusive no Brasil, para a produção e geração de energia hidrelétrica. Você vê que tem cada dia um número maior de hidrelétricas na bacia do Rio Amazonas, em determinados afluentes dele. Por exemplo, tem a energia que nós estamos utilizando aqui em Belém, por exemplo, nesse momento, com a luminária ligada, né, aqui em casa, por exemplo, vem da usina hidrelétrica de Tucuruí, criada no rio Tocantins. E assim como tem a de Tucuruí, tem várias outras usinas. Usina de Samuel, usina de Quatro Bocas, né, usina de Belo Monte, que inclusive tá sendo alvo de críticas por muitos ambientalistas, alvo de crítica pelo movimento que representa os povos da floresta, especialmente os quilombolas e os indígenas, em função de uma série de problemas de ordem ambiental que essa usina de Belo Monte tem criado. Tá? Então, energia elétrica, água potável, água para irrigação da produção agrícola, que mais, meu Deus, que a gente pode falar? Navegação, né? Favorece a navegação, favorece o turismo com praias de água doce, favorece a pesca, digamos assim, a pesca esportiva, né? Favorece a pesca industrial, tá certo? Essas são as principais importâncias de você ter à sua disposição uma enorme bacia, como a bacia do Rio Amazonas e dos demais rios que eu citei anteriormente. Vamos falar um pouco de vegetação. A vegetação da Amazônia, ela é uma vegetação variada, porque ela apresenta cerrado, lá em Rondônia, Tocantins e Roraima. Ela apresenta algumas pequenas áreas de caatinga nas proximidades do Maranhão, né? Ela apresenta áreas de mangue, áreas de vegetação arbórea. Entretanto, que tipo de vegetação se destaca na Amazônia? Ora, é claro, a vegetação arbórea, mais conhecida popularmente como floresta amazônica, que alguns estudiosos já denominaram de Ileia e de inferno verde. Trata-se de uma vegetação que possui características bem específicas. A floresta amazônica, ela é equatorial tropical. Ela é heterogênea. Ela é densa ou intrincada. Ela é perene. Ela é latifoliada. E ela possui, gente, 3 principais tipos de mata no seu interior. Quais seriam essas matas? A mata de Caeté, a mata de várzea e a mata de igapó. Daqui a pouco eu vou caracterizar cada um desses tipos de mata para vocês, tá certo? Mas vamos fazer um resgate aqui. Eu falei anteriormente que a floresta amazônica ela é equatorial. Por que ela é uma floresta equatorial? Porque ela é cortada pela linha do Equador. Ela é tropical porque ela fica localizada entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, uma área extremamente ensolarada. Ela também é uma floresta heterogênea. Por quê? Porque ela possui uma grande variedade e diversidade de espécies vegetais. A floresta amazônica também é densa ou intrincada. Por que ela é densa e intrincada? Porque ela é uma floresta fechada, de difícil acesso, de difícil penetração, que por ser fechada, ela não tem bosques naturais. A floresta amazônica também é uma floresta perene, ou seja, ela é uma floresta permanente. Ela não perde as folhas dela na passagem do outono para o inverno. Por exemplo, se você for no bioma Caatinga, no sertão nordestino,
você vai ver que em longo período de seca, que geralmente se estende de outubro a março, tem um longo período de seca no sertão nordestino. Aí você observa, nesse período de seca, a vegetação xerófila, conhecida como caatinga, correto? E lá, essa vegetação xerófila, na época de seca, ela fica só os galhos para cima. A impressão que se tem é que aquelas árvores morreram. Mas, na verdade, elas não morreram coisa nenhuma. É uma estratégia do ser vivo, do vegetal, para permanecer vivo. Ele se descarta das folhas, tá certo? Para continuar acumulando nas raízes, no caule, para continuar acumulando água, para sustentar todo aquele período de seca. Se os vegetais deixarem as folhas, vai haver um grande processo de evapotranspiração por meio dessas folhas. E o vegetal vai perder aí sim a água, aí sim ele vai morrer. Na Amazônia, a floresta é perene, ou seja, chove pra caramba, chove muito. Quase todos os dias chove. Compreenderam? Então não há essa necessidade, essa estratégia do ser vivo vegetal, se descartar das folhas. Então ele permanece com folhas, mesmo na passagem do outono para o inverno, a vegetação da floresta amazônica, certo? A floresta amazônica também, gente, ela é latifoliada. O que significa isso? Floresta latifoliada são aquelas florestas cujas árvores possuem folhas largas, folhas compridas e folhas pontiagudas. Bem, gente, vamos continuar falando aí e agora nós vamos abordar cada um daqueles 3 principais tipos de mata que existem no interior da floresta amazônica. Vamos começar com a vegetação ou mata de igapó. Ela também é chamada de mata de caigapó. A mata ou floresta de igapó, também conhecida como floresta ombrófila ou mata alagada, é um tipo de mata que ocorre ao longo das margens dos rios. Geralmente possui aquela coloração preta. Essa vegetação sofre inundações permanentes no decorrer do ano inteiro e representa cerca de 8% apenas da mata amazônica, com árvores de até 20 metros de altimetria. Na floresta de igapó, a vegetação geralmente é baixa, sendo constituída por arbustos, cipós e musgos, que são exemplos de plantas comuns nessas áreas. É também nas matas de igapó que encontramos a vitória régia, um dos símbolos da Amazônia. Sua folha arredondada, que fica na superfície da água, pode chegar até mais de 1 metro de diâmetro. Ela possui espinhos ao redor das bordas, como forma de defesa contra ataques de peixes, e sua flor pode variar de branco ao rosa. A planta fica presa no leito do rio por um tendão, que impede que a folha se separe da raiz. Entre as principais espécies vegetais da mata de igapó, nós podemos encontrar a vitória régia, o bacaba, o buriti e a samaúma. As florestas de igapó, devido ocorrerem em regiões geológicas mais antigas dos períodos terciário e pré-cambriano, elas possuem solos bastante pobres. Dessa forma, são ambientes frágeis e de difícil recuperação, uma vez que alterados pela intervenção humana, que atualmente é a maior ameaça ao ecossistema, elas podem se perder. O grau de resiliência do solo, capacidade do solo de recuperar sua integridade funcional nesses ambientes é muito baixo, e a remoção da sua cobertura vegetal pode levar à perda do habitat face à importância ecológica e estrutural, e as plantas desempenham para a manutenção do ambiente. O outro tipo de mata, pessoal, é a chamada mata de caeté ou caetê, também conhecida como mata de terra firme. Essa mata de terra firme é o tipo de floresta, que posiciona-se bem distante dos grandes cursos de água, bem distante dos rios e lagos. Ela fica livre de inundações, ou seja, ela não sofre inundações. Localiza-se em planaltos sedimentares. Ela recobre a maior parte da floresta amazônica. 80% da floresta amazônica é formada por mata de caeté. E apresenta as maiores médias de altura. Algumas árvores chegam a alcançar 100 metros. Trata-se da porção da floresta amazônica que mais sofre desmatamento, por 2 razões.
ela é rica em madeira nobre, madeira de lei, né? Madeira de alto valor comercial, e por sofrer as consequências da expansão do chamado agronegócio, expansão da agricultura comercial, também a expansão da pecuária comercial e da mineração. Não, é a parte da floresta que mais sofre desmatamento, tá certo? Entre as espécies vegetais típicas da mata de Caeté, nós podemos encontrar, por exemplo, a aroeira é um exemplo, né? Você encontra também na mata de Caeté madeira nobre, madeira que tem grande valor comercial, que é alvo de busca, né, de desmatamento, de retirada por meio dos madeireiros. Você encontra o angelim, o andiroba, o cedro, o jacarandá, né, o ipê. Você encontra esses tipos de árvores extremamente valorizadas na chamada mata de Caeté. Bem, a mata de várzea. A mata de várzea, gente, ela é chamada de mata de transição. Por que ela é uma mata de transição? Porque ela fica bem no meio. Ela fica entre as matas de Caeté e a mata de Igapó. Ela sofre inundações, sim ou não? Sofre. Mas ela sofre inundações apenas periódicas, ou seja, inundações sazonais, que ocorrem durante o inverno, na ocasião das cheias dos grandes rios. É a mata de transição, tá? Que possui solos férteis. Os solos que ela apresenta são solos de aluvião ou solos aluviais, excelentes para a prática da risicultura, a cultura de grãos, especialmente a cultura de arroz. Uma outra característica pertinente à Amazônia refere-se à sua população. A Amazônia é uma região de baixa densidade demográfica, ou seja, é uma região pouco povoada. E é uma região também de baixa população absoluta. Ela é uma região pouco populosa. Ela apresenta muitos vazios demográficos, ou seja, áreas sem ninguém habitando ou áreas com um número muito pequeno de pessoas habitando. Tá? Pois a maior parte da população está localizada nas duas principais capitais da região, que são Manaus e Belém, além também de Cuiabá, Ananindeua, Porto Velho, Macapá, Rio Branco e Boa Vista. Certo? Bem, e o que falar do ponto de vista econômico? As atividades econômicas mais praticadas na região amazônica, por ordem de importância, são: primeira, a agropecuária, que constitui o setor econômico mais importante. Segundo, o extrativismo vegetal. Terceiro, a mineração. Quarto, a indústria, com destaque para a zona industrial de Manaus. Só que, do ponto de vista de economia, nós vamos falar futuramente sobre isso, tá certo? Muito bem.